beat marcante. We are Carpacoi. We are Carpacas, feel the vibe, marketing on fire, watch us rise, IGS flow. Seja muito bem-vindo ao primeiro CarpaCast, o podcast da Carpacoi. Fala aí, Betão. Fala, beleza? Sejam bem-vindos. A proposta do nosso podcast é poder falar de marketing de forma despretensiosa. Aquela conversa de bar, aquele bate-papo, sem querer cagar regra pra ninguém, beleza? Meu nome é Eric Miguel, sou da agência Carpacoi, sócio e fundador da agência. Esse aqui é o meu sócio Betão, né, Betão? Fala, isso aí. E a gente pretende, né, por aqui, tá compartilhando com vocês aí um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho da nossa vivência. Espero que vocês gostem, é o primeiro de muitos outros episódios que virão. A gente vai trazer muita gente legal aí, né? Pra conversar com a gente, trocar uma ideia. O objetivo é esse. Hoje a gente vai trocar uma bola aqui, uma ideia não só nós dois, mas o objetivo é estar trazendo aí nos próximos episódios algumas figuras para poder deixar a conversa mais animada, mais agitada. Isso aí. Mas e aí, Betão? Começa falando de você, Betão. Se apresenta aí pra galera. Cara, eu sou Beto Zeffer, sou designer gráfico há mais de 15 anos. Depois eu fui para fotografia porque eu vi que tinha uma necessidade de trabalhar com fotografia também, porque chegavam umas fotos para mim bem pixeladas, bizarras. Eu falei, cara, eu tenho que entrar nessa área. E tamo aí. Hoje em dia eu me consolidei como editor de vídeo e tô com essa parceria aí com o Eric na Carpacoi. Deixa eu contar um pouquinho aqui a história da nossa agência, né? Quando a gente começou era tudo mato. Eu costumo brincar que quando eu comecei com a agência, o pessoal ficava pegando no meu pé, falando assim, pô, dinheiro fácil, hein? Ganhando pra ficar no Facebook, na época era Facebook ainda, né? E, bem, estamos aqui, 8 anos de estrada, com muita história pra contar, com muitas experiências, com muitos acertos, com muitos erros. Conta um pouquinho antes da Carpacoi, que você tinha a sua agência, que é o Eric Miguel, né? Sim. Então, como a gente está acostumado a ver na internet, nas mídias sociais, o pessoal só contando vitória, né? Então a gente aqui vai contar a verdade nua e crua, sem firulas, sem filtro. Eu, né, sempre trabalhei, né, de CLT e em 2016 me vi desempregado depois de tentar investir uma grana aí numa startup que não decolou, não deu certo. Costumo brincar, digo até que a startup ela estava muito à frente do tempo dela, né? A galera ainda achava estranho esse negócio de aplicativo. Hoje um troço tão corriqueiro. Pois bem, e não deu certo e aí me vi desempregado no mercado de trabalho, casado, com filho pequeno, numa situação bem apertada mesmo, bem complicada. Então um amigo meu falou, pô, cara, porque tu que já tá acostumado, já trabalhou em agência, já trabalhou em tantos lugares com marketing, por que você não pega aí o marketing aí e começa a trabalhar como freelancer? Não era a minha ideia, né? Começar a montar uma agência. Eu já tinha vindo de uma situação um pouco chata, né? Assim, frustrante com um negócio que não deu certo. E aí eu não queria bater aí de novo nessa tecla, né? Eu já tinha entendido que não era a minha praia e queria ir pro CLT, carteira lá assinada, bonitinho e tal. Mas, como não aparecia emprego na época, eu comecei a trabalhar em casa. Eu brinco, conto a história, né? Porque eu era um quartinho de empregada, né? Hoje em dia não fala mais assim não é certo falar assim não, né? Agora tem outro nome que dá, conjugado, um negócio assim. Enfim, do lado da máquina de lavar, eu trabalhando lá, né, e atendendo o cliente, tinha que esperar acabar o ciclo de centrifugação para poder atender o telefone, porque senão não dava nem para ouvir. Criança gritando, cachorro latindo, era um inferno, né? Mas eu comecei assim. E a coisa foi crescendo, as coisas foram crescendo, foram indo muito bem, né? As coisas, a gente foi fazendo um serviço bacana, entregando resultado para os clientes, e aí foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei a segurar a onda sozinho aí com uns 10 clientes. Depois não dava mais para mim. Aí tive que começar a contratar a equipe, né? Começar a colocar a pessoa para trabalhar. Mas eu não me via como agência. Era engraçado isso. Eu não me via como agência. Então eu me posicionava,
né, com o Eric, marketing digital e tal, não me via como agência. Aí um dia um amigo meu me deu esse toque, né, falou, cara, tu tem uma equipe aí por trás de você e a galera tá achando que você é profissional liberal, que você é um urgência. Pô, tu é uma agência, tu já gerencia uma galera e tal. Eu falei, é verdade. E aí foi quando a gente resolveu, né, fazer essa virada de chave aí. Aí o Jailton, que é o nosso sócio também, né, entrou na jogada e a gente, né, mudou a agência do Eric Miguel e se tornou Carpacói, que é o nome da agência atual, né? E a gente está aí desde então aí nessa aventura, nessa luta, né? Mas no total temos 8 anos de mercado. Cara. Acho que o principal desafio do Urgência, né? O Eric Miguel, acho que o principal desafio... Porque assim, o que acontece, né? Quando você pensa em iniciar um negócio, você pensa assim, cara, eu sou muito bom em marketing, mando bem no design e tudo mais, escrevo bem, vou tirar de letra, vou, né, tirar onda. Aí, quando você está trabalhando sozinho, que você controla tudo, né? Você quem faz tudo, beleza. Você garante a qualidade do negócio, né? Você acaba sendo o gargalo da empresa. Só que aí o que rola? Né? A empresa ela vai crescendo e aí você descobre que existem outros talentos que você precisa desenvolver que vão muito além do marketing. Né? Gestão de pessoas, gestão de processos e... Pô, cara... Saber empreender, né? E aí você descobre que não adianta ser só bom em marketing, você tem que desenvolver outras habilidades. E aí eu acho que eu comecei a aprender na prática errando, né? Não é... E acaba que você exerce a função que você não exercia no início, né? Você acaba fazendo outra coisa e fazendo com que outras pessoas façam aquilo que você estava fazendo no início. Pode crer, cara. Você estuda anos, né, se prepara até hoje, né? A gente não para de estudar, né? Marketing, você espirrou, mudou um algoritmo, mudou uma regra, surgiu uma plataforma nova. A gente tem que estar sempre antenado, tem que estar sempre estudando. Só que hoje eu não fico mais no operacional. Então a gente acaba lidando com a gestão da empresa em si, com o comercial. E aí, às vezes, a gente bate e fala, caraca, estudei tanto marketing para poder hoje ficar vendendo, atendendo, né? Gerindo a empresa, mas mesmo menos pegando a mão na massa, né? Que é o legal, a parte criativa, né? Pelo menos o que me dá tesão é a parte criativa. Mas eu acho que o conhecimento é tanto que você não precisa mais meter a mão na massa, você bota aquela galera para trabalhar, tá parecendo até que é trabalho escravo, mas não é. Você bota a galera para trabalhar e você vai só vender o peixe, o que você realmente sabe o que você está vendendo. A gente acaba transbordando conhecimento pra galera. É muito comum, né? Pelo menos nesses 8 anos de agência, no início, então, que eu não podia pagar nenhum profissional renomado, super experiente. O profissional renomado e experiente era eu, né? O mais qualificado da equipe era eu. Então era uma galera recém-formada, que queria oportunidade né, de trabalhar e tal. E é muito comum, foi assim, né? Ainda né? Você pega a pessoa crua, aí você ensina tudo, a pessoa se desenvolve. Quando ela fica muito boa, ela mete o pé. Ela aprendeu bastante. Né? Aí ela aprendeu bastante. Aí volta, é um ciclo sem fim, né? Aí volta a galera mais nova e tal. Hoje não. Hoje a gente, quando tem condições, quando a gente identifica aí um talento, uma pessoa legal, a gente tenta segurar, né? A gente tenta criar meios de fazer com que a pessoa fique conosco, né? Mas nesses 8 anos aí de caminhada, a gente teve muita debandagem, né? Decepção. Decepção também. Chegamos ao ponto de ter né, um rapaz que trabalhava com a gente, que quando veio procurar emprego, eu faço tudo, trabalho até de graça. Aí depois, quando saiu, gravou videozinho, botou na internet, rasgando o contrato de trabalho, dizendo graças a Deus. Pô, me senti, né? A gente se sente mal, né? Mas faz parte do processo. Faz parte do processo. Até porque marketing, ao contrário do que muitos pensam, não é só glamour, né? Então é muita ralação e tem dia que é pesado também, né? Eu acho que quando a gente tem um colaborador, alguém trabalhando pra gente, eu até prefiro que uma pessoa seja ambiciosa, né? Do que aquela que tá querendo aprender e depois que
aprendeu um pouquinho de nada, já mete o pé, não tem gratidão, e é o que mais acontece dentro de uma agência. Não só a agência, mas qualquer outra empresa, o que mais acontece é a ingratidão. Ambas as partes, né? Vamos ser hipócritas também, né? Mas... também tem gente muito boa que o chefe não valoriza, né? com certeza. É. Mas a gente tem que saber dividir as coisas e ser profissional. É isso aí. Muita gente pergunta, né? Por que Carpacói, né? Porque o nome da agência é Carpacói. A gente não vende peixe nem nada, né? Mas começou pela necessidade de desvincular, né? Como eu disse antes, o meu nome da agência e para que as pessoas não me vissem mais como um profissional liberal, um autônomo, mas sim como agência. Então a gente precisava de um nome. E eu tenho uma tatuagem que já virou a marca registrada da gente, né? Que é uma carpa. Desenhado. Pessoal direitinho. A carpa. Eu mesmo fiz o desenho, bonitinho, papel. Depois pedi um amigo meu, Marcelo, para tatuar. Né? E aí virou uma marca registrada, né? Todo mundo gosta e tudo mais. Aí a gente foi pesquisar o significado da carpa koi. Aliás, carpa koi é redundante, né? Porque koi é carpa em chinês, né? Mas a gente aqui, o brasileiro... A gente entendeu, né? O brasileiro aqui, quando vai comprar ou vai em busca do peixe, pesquisa como carpas koi. Então, a carpa koi, ela tem todo um significado. Depois que a carpa cresce, nasce, né? Ela desce a corrente do rio, lá na China, lá. E aí, quando ela vai procriar, ela volta ao local de desova. Acho que é desova? Desova não, né? Local de origem, né? Uhum. E aí, para isso, ela sobe a corrente, ela sobe o rio, nadando contra a corrente, pulando entre rochas, muitos morrem no caminho. E o chinês, que é um bicho muito observador, né? Percebendo esse processo de retorno às origens, da persistência da carpa para voltar às suas origens, né? E de superar os obstáculos, começou a ter muitos contos, muitas histórias de perseverança, de força de vontade em relação à figura da carpa. Então a carpa também ela está associada a sucesso, né? a dinheiro, mas a carpa também ela tem o símbolo de perseverança. Uma simbologia muito grande de perseverança. Agora, por falar em perseverança e persistência, a gente não pode deixar de falar do golpe que a gente levou ao ano passado, 2024, né? Porque a gente está em 2025. O que aconteceu com a gente lá? Acho que é legal falar, a gente não pode deixar de falar, porque é um símbolo muito marcante. Marcante, né? A gente ainda vai contar essa história ainda com mais detalhes, mas a gente no ano passado teve a nossa agência invadida, depedrada, furtada, um prejuízo aí de 30 mil reais aí, até mais. O vagabundo quebrou as coisas de maldade, levou o que tinha que levar e a gente teve que começar do zero, né, cara? Foi um negócio... Sim, e a gente começou do zero e a gente tá conseguindo, né? Porque é a perseverança, é o símbolo da carpa koi, que é o nome da agência, então... quando a gente sofreu essa rasteira aí, né? E aí é muito legal, né? Dar a dica aí pra galera, seguro, né? Faça seguro, não acho que isso é um gasto, não, isso é investimento. Não é bobeira. E a gente deu muito mole, porque a gente tinha seguro e o seguro venceu e a gente achou que não tinha necessidade de renovar, deixa pra depois e tal, e aí... né? Aconteceu o que a gente achava que nunca ia acontecer com a gente, né? Invadiram a agência, depedraram, levaram o que podiam levar. Então, com essa rasteira, né, a gente precisou se reinventar, precisou recomeçar. E a carpa tem essa simbologia, né, de recomeço, de superação. E por incrível que pareça, nenhum cliente foi prejudicado. Né? Nenhum cliente foi prejudicado, todos foram atendidos, entenderam, foram parceiros, ficaram do nosso lado, ajudaram de todas as formas, a gente tem que até agradecer eles aí. Isso é resultado de um relacionamento que foi trabalhado, estruturado ao longo de muito tempo. Então a gente tem um bom relacionamento com os nossos clientes. É uma coisa que a gente valoriza muito, é o atendimento. Então a equipe está sempre ali voltada a proporcionar para o cliente uma melhor experiência. É um atendimento humanizado. Cada um com seu cada um, entendeu? A gente não mistura as coisas. Sim. É isso. Mas aí tá ficando bad essa história, né? Não, mas vamos mudar o assunto aí também. Vamos falar de coisa boa. Mas eu acho legal, né? Já que tá falando de perseverança, né?
falar dessa situação que aconteceu e que a gente conseguiu dar a volta por cima, né? A gente pode dizer que a gente está dando a volta por cima, ainda tem um caminho aí para percorrer, mas a gente não deixou a peteca cair, entregamos tudo que prometemos entregar, os clientes não sentiram, né? E isso é um dos desafios do profissional de marketing, né? Então você que tem aí a tua câmera Canon, o seu equipamento caríssimo e sai para rodar aí para atender clientes, às vezes fazer filmagens externas, meu amigo, seguro nisso aí, pelo amor de Deus, para não levar cano. E quando terminar de gravar, salve seus arquivos no computador. A gente recentemente teve um caso assim, né? De um colaborador que filmou o cliente, né? Fez várias externas, filmagens externas, e aí não passou para O computador, o conteúdo, pro drive, né? Pro drive. E aí o que aconteceu com ele? Foi furtado. E levou o material, né? E a gente tem todo um cuidado, tem drive, tem tudo direitinho para justamente não deixar que isso aconteça. E Sim. uma bobeira, né? Ficou Bobeira. uma semana com aquilo na máquina, né? O conteúdo na máquina, rodando, poderia já ter passado e deu um baita mole aí. Vocês estão vendo aqui que a gente está falando abertamente, porque a gente sabe que no Instagram, na internet em geral, o pessoal só conta a vitória, né? E a gente está querendo ter uma conexão com vocês para falar o marketing nu e cru, das coisas boas, das coisas ruins, das experiências. A gente aprende com as experiências ruins, né? A gente aprende com os erros. Então, vamos chegar aqui, vamos falar sem julgamento, né? Vamos chegar e falar das coisas como elas realmente são. Esse é o A gente objetivo. chega na excelência, sim, né? Errando, a gente não cometendo os mesmos erros, Isso tendo aí. responsabilidade, né? Então, já que a gente tá nessa vibe aí de contar derrota, né? A gente vê aí a galera contando muita vantagem, né? A gente bem que podia, né? Dentro desse contexto aí no podcast, sempre que a gente trazer as pessoas para conversar, tem um quadro, né? De contando derrota, né? Porque todo mundo tem alguma história ruim, né? Tu tem uma muito boa. Conta pra galera. Essa é muito boa. A da fotografia. Já tem um tempo, né? Já tem alguns anos atrás. Foi muitos anos atrás. Foi em 2012, basicamente. Mas essa é muito boa. Conta aí. Cara, eu tava na merda. Literalmente na merda. Não tinha um puto no bolso, mas eu tinha uma câmera e um sonho. Um amigo meu me indicou uma loja de sex shop para fazer foto dos produtos. E eu falei, não, claro, vou lá. Foi lá na Barra da Tijuca, eu fui lá, né? Peguei o busão, com medo de ser assaltado, com a câmera escondida. Sem seguro? Sem seguro. Cheio de medo. Consegui chegar lá, cheguei até atrasado, ela me reclamou um pouquinho, a gente fez as fotos. Foi tirando normal, sem julgamento do que eu estava tirando foto. Só que faltava muitos produtos ainda. E o orçamento que eu tinha passado para ela é que o dia inteiro eu iria conseguir fotografar tudo. Aí ela falou assim, pô, cara, eu vou ter que ir embora e a gente falta muita coisa. Pô, vou fazer o seguinte, eu vou entregar para vocês o restante dos produtos. Tem como você fotografar para mim no seu estúdio? Eu não tinha estúdio, eu tinha minha casa só com fundo branco. Eu falei, não, beleza. Aí ela falou assim, não, eu vou te pagar o táxi, você vai embora. Ela me deu R$80. Na época não tinha Uber, né? Me deu R$80. Eu falei assim, porra, cara, eu não vou gastar R$80 de táxi. Eu vou pegar busão. Fui com a sacola dando pela rua lá, esperando o ônibus. Não, explica o contexto. Ela botou os produtos dentro de uma sacola plástica daquelas de lixo, ela enfiou, né? saiu enfiando aquelas sacolas de lixo. Um monte de produto. E assim, tem produto de sex shop que os caras meio que só fecham assim, com plástico e grampeia. Enfim, eu fui lá, botei com a sacola igual o Papai Noel, andando pela rua, com um monte de produto de sex shop, um monte de, né? Passou o primeiro ônibus, estava muito cheio, eu falei assim, cara, não vou nesse não, vou no próximo. Já estava começando a escurecer, aí passou o segundo, passou o terceiro, porra, e Barra São João, cara, que eu moro no São João do Meriti, né? Aí eu falei, porra, não dá, vai nesse mesmo aí. Cara, quando eu entrei no ônibus, o ônibus lotado e eu com aquele saco lá com um monte de piroca, um monte de vibrador. Aí o saco rasgou, cara, no meio do ônibus, voou piroca pra tudo quanto é lado. Voou vibrador, um monte de coisa. E o pessoal, não, de quem é essa piroca aqui? Aí eu tinha que falar, pô, é minha, né?
Senão ia causar um prejuízo para a dona do estabelecimento, eu não queria. E eu desci em São João de novo, porra, cara, mas pelo menos eu economizei R$ 80, né? Cheguei em casa, fiquei contentinha. Mas eu tinha que voltar para lá para devolver os produtos. E ela foi, pagou de novo e eu aprendi com o erro. Eu falei, não, eu vou de táxi. E eu voltei de táxi, devolvi para ela os produtos bonitinhos, com as fotos, coloquei lá no Drive, deu tudo certo, graças a Deus. Agora, histórias assim de erros e acertos, tem uma muito boa. Eu ia até trazer hoje aqui para mostrar, mas acabou quebrando no trajeto, né? Que é a caneca, né? Mandei fazer umas canecas, a gente feliz, né? Vamos fazer uma caneca para presentear os clientes no final do ano. Aí, uma marca, uma gráfica grande, não vou citar nomes aqui, porque é primeiro podcast, não quero começar com nenhum processo. Mas a gente encomendou, né, uma quantidade de canecas, e aí mandei para a gráfica o arquivo em Corel, fechado, para poder fazer as canecas bonitinhas, com alça vermelha, escrito Carpacói, para dar de presente. E aí o rapaz me liga lá da produção, da gráfica lá. Oi, tudo bem? Pô, minto. A gente mandou em PDF. Foi em PDF, fechado o arquivo. Ele perguntou se podia mandar em vetor. Ele queria que mandasse em Corel. E eu mandei no Adobe Illustrator. Só que quando a gente montou a arte, a gente recebeu deles um gabarito para poder, né, colocar lá à disposição lá dos elementos dentro do gabarito. Então, no Illustrator, né, você tem as camadas. Eu coloquei o gabarito numa camada e a arte embaixo em outra. Desativei a layer lá do gabarito e mandei para eles lá o arquivo em Adobe Illustrator. 15 dias depois eu recebo a caneca com todas as medidas do gabarito printadas na caneca, assim. Ou seja, sua logo aqui. Com as medidas, com os tracinhos. Eu falei, gente, que porra é essa? Não, e detalhe, o cara ainda achou ruim. Ah, porque você devia ter apagado. Eu falei assim, pô, mas você não conhece o gabarito de vocês? É comum as pessoas pedirem para imprimir a caneca com o gabarito de vocês? Eu acho que o profissional deveria, né, ter o olhar clínico e falar, não, olha só, vou retirar aqui porque o cara... Ah, por aí você pensa, né? Você imagina. Eu fico imaginando o cara, né? Lá, né? Recebendo um salário mínimo dentro da gráfica, com a penca de coisa para fazer, era só tchum, tchum, pum, tchum, tchum, pum. Só desativar a leia e tava tudo ok. Pois é. E aí, obviamente, a gente conseguiu efetuar a troca, né? Mas eu sempre gosto de contar essa história, porque as canecas, eles ficaram tão sem graça com as situações, que eles falaram assim, não, fica com a caneca. E aí a caneca virou um acessório lá da agência, né? Todo mundo tem uma caneca com a sua logo aqui. Não, é a logo da Carpacói, não sei se você consegue ver aqui, em cima da logo da Carpacói tem sua logo aqui. Com as medidas, né? Com os traços de medida, assim, de linha guias, né? Quer dizer, né? Virou um acessório ali dentro da agência inusitado. Obviamente a gente não deu para os clientes, mas a gente usa no dia a dia lá, né? Ainda hoje, né? Chega uma galera lá na agência, né? Cliente, né? Que com aquela ideia de que apertou o play, né? E vai vender horrores, né? É uma receita mágica de ganhar dinheiro fácil que a gente explica que não é assim, né? Então, ainda se tem essa crença. Então, todo cliente novo que chega, a gente tem que sempre, né, desmistificar, explicar que é um trabalho, que há toda uma estratégia, né? E, igualmente, ao cliente que chega ali, assim, com a ideia de que é tudo muito fácil, a gente também tem pessoas que vendem o marketing de que é tudo fácil, sem trabalho, você apertou um clique e deu super certo. Então, dos dois lados, né? Tem o cliente, mas também tem lá o profissional que se posiciona desse jeito. Tem uma frase que você usa muito, que é o marketing, ele facilita a venda, né? Eu falo isso muito para os clientes. O marketing, ele não vende. O marketing, ele facilita a venda. Né? Quem vende é o vendedor. Por isso que numa empresa você tem departamento comercial, tem departamento de marketing. Né? É ado, cada um no seu quadrado. Obviamente, os dois setores se comunicam. Né? O departamento de vendas precisa ter um bom marketing para que ele consiga vender, mas o marketing ele não vende, ele facilita a venda. Né? E dentro disso, né, a gente tem cliente que chega lá e
pergunta pra gente, vem cá, começando hoje, você acha que eu vou ganhar quanto até o final do mês? Eu falei, amigo, não sei, depende de você. Então, eu acho que é interessante a gente trazer, né, esse ponto, porque igualmente, assim como a gente tem também, né, o cara que vende a ilusão de dinheiro, de resultados rápidos e de maneira fácil, né? A gente tem também aqueles clientes que você orienta, né? E o cliente não faz a parte dele também, né? Então, essa consciência de que é um trabalho em equipe, é uma parceria, né? A agência com o cliente é uma parceria. Eu entendo de marketing, mas eu não sou o médico, eu não sou o engenheiro, eu não sou o advogado que eu estou atendendo. Então ali a gente, obviamente, investe um tempo para entender o cliente, para entender as dores, né, do público-alvo desse cliente, a gente elabora toda uma estratégia, a gente acaba até aprendendo um pouquinho, né, do conhecimento que o cliente tem, domina, mas ele que está ali no dia a dia, né, ele que sabe, e a gente não quer saber mais do que o cliente. Sim, é fornecer o material dele, é fornecer ideias. E a gente tá ali no caminho para ajudar ele, para fazer parte da história dele, né? Da empresa dele. A gente tá ali para somar, né? A gente quer trazer resultado. Eu acho que nunca é bom, nem pra gente, nem pra gente, obviamente, se você não entrega resultado pro seu cliente, o cliente não é maluco de ficar rasgando dinheiro e ficar mantendo ali, pagando R$1.500, R$2.000, numa mensalidade do marketing que não funciona, né? Então, se você não tem um bom serviço, você não entrega resultado, o cara vai sair. Então, você vende e sai cliente aos ladrões, né? Então, você precisa ter um bom serviço para você manter os clientes. Mas mais do que isso, pelo menos da minha parte, né? Acho que o Beto também vai concordar, existe uma vaidade da nossa parte de poder entregar o resultado, independente de valores, né? A gente de entregar o resultado, ter a satisfação de falar, de ver o cliente falar assim, poxa, cara, depois que eu contratei vocês, as coisas aconteceram, atingimos a nossa meta, a chave virou. Ele Essa satisfação é muito boa, né? Essa satisfação é bem legal, o É. reconhecimento do cliente, né? A gente gosta muito de ouvir que o cliente está satisfeito, um parabéns. Se bem que a gente ouve... A gente tem, né? Diariamente tem cliente que chega, dá uns depoimentos legais e tal, mas também tem uns que, né, dá umas broncas também, às vezes, né? Faz parte. Agora eu vou te pegar no pulo do gato. Lá ele. Hoje a Carpacói é voltada para marketing médicos, marketing jurídicos. Né? Fala um pouco sobre isso. A gente, como toda agência quando começa, a gente já era generalista, né? Então eu mesmo comecei atendendo bares, restaurantes. Só que aí essa galera aí, a gente depois foi mudando assim, o nosso nicho. A gente percebeu que a gente conseguia entregar resultado mais rápido. A gente é muito mais eficiente, né, quando a gente entrega serviços voltados para a área médica ou jurídica. Porque acho que a estratégia é muito semelhante, né? Tanto médico quanto advogado, ao contrário de qualquer outro produto que você vende, que você entregou, não gostou, experimentou, você troca. Né? Médico e advogado, você vende confiança, né? O produto basicamente a confiança. O cliente ele precisa confiar no seu trabalho para poder colocar na sua mão ali um caso jurídico ou, né, a saúde do seu ente querido, de um filho, um pai, uma mãe, ele precisa confiar. Então, é um trabalho que ele, além dos órgãos, né, a OAB, tem também, né, os órgãos, né, médicos, né, que regulam a prática do marketing. Você tem que ter todo um cuidado, saber como fazer da forma certa para não gerar um problema para o cliente também. A gente já conseguiu essa pegada, né? A gente já sabe como se comunicar com o público deles, a gente já sabe o que fazer para entregar resultado, né? Enquanto em outros formatos, não que a gente não entregue, mas o processo de aprendizado, ele acontece, ele existe, principalmente se é um nicho que você nunca pegou. Né? Já apareceu clientes bem inusitados, né? na agência, né? Então, quando é uma coisa muito nova, você não pode dar a certeza de um resultado rápido para o cliente. Você vai experimentar, você vai testar.
E aí a gente foi entendendo que isso demandava um gasto mais de energia da gente e para o cliente levava mais tempo para obter o resultado que ele esperava. Então a gente foi buscando nichar, foi buscando se especializar num determinado perfil de cliente. Né? Como todos os clientes têm suas dores, os médicos e hospitais, né, ele tem as suas dores também. Quais são as dores dos médicos? Porque eles são bem... tem uns que a gente nem consegue conversar direito, né? Ele nem responde porque eles estão fazendo cirurgia, ou reunião, ou atendendo o paciente. E a gente precisa estar ali de background para eles, para poder ajudar nessa parte, né, do marketing. Normalmente médico, né, a gente fala mais com a secretária, né, com o pessoal de suporte, do que com o próprio médico em si. Fala também, vou dizer também que eles são inacessíveis, mas todos, assim, a grande maioria se queixam de falta de tempo. Eu não tenho tempo, meu tempo é escasso. Aí você quer marcar para gravar um vídeo, ou tirar umas fotos, tem que ser num horário de consulta entre um paciente e outro. Então tem esses desafios, né? Mas no geral a gente tem um excelente relacionamento com os clientes e a gente tenta entender também as dores deles e se adequar à rotina deles. Você falou de hospital, a gente também tem hospitais que a gente cuida e ali ainda é mais delicado, assim, porque geralmente você vai estar trabalhando ali com a imagem de um corpo de profissionais, né, que são funcionários, e aí tem que ter autorização de imagem e tal, e o cara também tá ali super ocupado, querendo mais entregar lá a demanda dele, lá, terminar lá a sessão dele de atendimentos, e aí tem que ficar parando para gravar. Nem todo mundo tá muito predisposto para isso, né? Tanto que a gente até prefere, quando vê que a pessoa não tá muito afim, a gente nem força a barra, né? A gente tenta explorar a galera que tá mais aberta para gravar e tirar foto, né? Isso aí. Mas a gente tá falando você tava falando lá do burnout. Eu queria saber da galera, depois deixar comentário, né? Falar com a gente. Como é que é aí, você que trabalha com marketing, como é que é a sua rotina? É pesada? Você sente que... Porque a gente conversa... Por exemplo, eu venho, né, de uma época aí, eu entregando a idade, né? Que a gente trabalhava muito e às vezes virava a noite falar a trabalhando. verdade, né, cara? Porque você não pode dar seu autodiagnóstico. Você tem que procurar um médico, procurar saber o que realmente você tem, porque qualquer dor de cabeça não é burnout. Né? Não, com certeza, mas a gente... E antigamente não tinha isso, né? Eu lembro que a gente, como eu tava falando, a gente às vezes virava a noite trabalhando, fazia Quem nunca jornada. virou a noite trabalhando, fazendo... Fazia jornadas entregar um de trabalho 13, 8 14 horas da manhã. horas, A gente fazia jornadas aí de 13, 14 horas. E ninguém tá romantizando isso. Isso é uma coisa que tinha que acontecer porque é normal do trabalho. É você virar à noite, é ter prazo muito curto para entregar um determinado trabalho. Não tinha esse nome, né? Hoje, com a saúde, né? Acho que com o avanço, com a informação, a gente vai entendendo, né? Mas também tinha uma galera que pirava, né? Não vamos dizer, não existe. Porque tem isso aqui. Também tem aquela galera que fala assim, isso é frescura, não é? Eu lembro de uma agência, não vou citar nomes, mas trabalhava numa agência e a gente tinha um chefe que isso já tem, gente, mais de 10 anos. E o cara, ele berrava, ele gritava, jogava as coisas em cima da gente. Quem nunca? Era um cara bem estúpido, né? E tinha uma menina que uma vez saiu de lá chorando, teve uma crise de choro e foi embora e nunca mais voltou. Tipo, o cara nem mandou embora, não. Era o jeitão dele, assim, estúpido, né? Mas era um jeitão de gritar, falar. Mas ele falava na hora, mas quem conhecia de perto, né? Sabia, né? Ele gritava, berrava, esbravejava, aí não levava pro coração. Depois, meia hora depois, ele passava, brincava e tava de boa. Mas, obviamente, isso não é justificativa pra ser grosseiro com ninguém. Com certeza. Mas ele fez isso com a menina saiu, pegou as coisas e meteu o pé, né? Foi embora, não voltou nunca mais. Quem nunca passou por isso, né? Não. Pô, eu trabalhei em comércio por 16 anos, comércio de rua. Eu tô vivo, graças a Deus. Então, mas eu acho que assim, a gente principalmente, né, se a gente entrar no quesito pandemia, acho que a vida de geral zerou na pandemia, né? Sim. Então a gente, quando fala de pandemia, todo mundo tem aí um traumazinho, algum gatilho oriundo da pandemia. Posso contar uma história da pandemia? Mete bronca, conta aí. Eu acho que... Eu vou te falar, eu tive muita sorte na pandemia, porque eu não passei dificuldade.
É, né? Não passei dificuldade porque eu estava conversando, quando começou a pandemia mesmo, de fato, onde todo mundo tinha que começar a usar máscara, ninguém tinha se isolado ainda. Uma amiga minha, que é equatoriana, estava conversando comigo e eu falei, cara, tô ferrado, tô lascado, porque eu trabalho com o público, trabalho com a internet e eu trabalho com fotografia, design e não vou poder oferecer nada. Aí ela falou, cara, tenta oferecer na internet alguma coisa por redes sociais. Eu achava que ia parar tudo. Até que eu conheci uma agência na Índia. E essa agência na Índia, eles faziam. A Índia, ela é o quintal da farmacêutico, né? Tudo relacionado a planta, medicamentos, essas coisas, é na Índia. Então eles produziam muitas coisas lá. E eu comecei. Uma pessoa. Eu acho que posso falar o nome, né? Que é o Nit Sethi, que é um indiano muito conhecido lá nas agências. Ele gostou do meu portfólio que eu ofereci a ele no grupo de Facebook. E ele entrou em contato comigo e falou, cara, você pode fazer umas embalagens para mim dos remédios que a gente vai vender na internet? Por curiosidade, eu queria até procurar saber para que serviu os remédios. É porque as pessoas iam ficar muito tempo dentro de casa, né? Então eles precisavam de suplementos. Então eram vários tipos de suplementos, né? Para Aham. emagrecer, para engordar, para manter vivo, qualquer coisa assim. Enfim, fiquei 2 anos trabalhando para eles, só fazendo embalagem de suplementos. Cara, e é tipo assim, eram 5 marcas por dia praticamente. Era uma parada muito frenética, porque eles viviam mudando a marca, né? Não sei se eles, eu não sei como é que funcionava, não sei como é que era o ritmo deles, mas todo dia eram 5 marcas diferentes que eu tinha que fazer essas embalagens. E era uma grana muito boa que ele pagava. E ele fazia questão de pagar. Chegava no final de semana, ele falava, você não me mandou a solicitação de pagamento. Aí eu mandava para ele lá, ele me pagava em dólar. Pô, bom, hein? Ganhar em dólar ainda, né? Pagava em dólar. E para mim, eu não passei dificuldade nenhuma. Ficava em casa, recebia, fazia uma artezinha, não precisava fazer aquela arte toda espalhafatosa, era só um título, a marca, o que era aquilo que eu estava fazendo e pronto. É, mas na área farmacêutica, né? Isso. Eu já trabalhei com embalagem também para laboratório, né? Aqui no Brasil você tem que seguir as regras da Anvisa e tudo mais. Mas normalmente é básico, é minimalista, né? Você não vai inventar para remédios, você não pode, É né? tipo pós-treino, né? Aham. Pós-treino, galera de academia, bodybuilder, essas coisas assim. Ah, sim. E, pô, foi bem legal. Até hoje tenho contato com ele. Eu acho que ele não vai assistir, né? Porque ele não vai entender o que a gente tá Quem falando. sabe, quem sabe, quem sabe. Mas é uma galera muito gente boa lá. Um abraço pra todos da Índia. Na pandemia, eu tive o primeiro susto, né? Porque foi quando eu falei, um pouquinho antes de estourar, né, a pandemia, já tava com a equipe e falei assim, cara, vou sair do home office, vou sair, né? Vou parar de trabalhar do lado da máquina de lavar, né? Vou alugar um espaço, vou levar a equipe pra lá, porque não tá dando certo. Eu levava a galera toda pra trabalhar comigo na minha casa. Minha esposa ficava louca. Era todo mundo trabalhando na minha casa. Então, engraçado, né? Já tinha home office, não foi uma invencionice que nasceu na pandemia, né? Mas eu não sei, porque eu achava que o ideal era todo mundo trabalhando na minha casa. Eu ficava todo mundo enfornado na minha casa. Minha esposa chegava, saía uma galera entrando e saindo. Era uma coisa de maluco. E aí, com a pandemia, foi todo mundo trabalhar nas suas respectivas casas. E a gente começou a vivenciar essa situação do home office, mais propriamente dito, né? Cada um no seu quadrado. E eu fiquei muito assustado. Eu achei que, como a maioria dos meus clientes na época eram restaurantes e bares e tal, eu falei assim, cara, lascou. E aí eu lembro que na primeira semana a gente teve uma debandada de cliente, a galera saiu mesmo com medo. Mas logo em seguida, quando se viu que a quarentena ia levar tempo para se extinguir, né? Aí a galera começou a rebolar, começou a ver formas de subsistir, aí começam a nascer os serviços de deliveries, o iFood cresceu muito na pandemia, né? Aí nessa onda eu surfei, porque eles precisavam se vender, e muitos precisaram se reinventar.
Eu acho que o bares e iFood se restaurantes. consolidou ali na pandemia. Acredito né? que sim, acredito que sim. Já tinha antes, mas ali eles surfaram bem na onda, né? Sim. E eu tinha, né, que ensinar a galera eu ajudei a muitos bares ali a criarem um sistema de delivery, né? Aí, né, começou a ter que explicar pra galera tráfego pago, que a galera ainda, né, um pouco antes disso, gente, no orgânico, você fazia todo um trabalho ali e o pessoal sentia resultado, sabe? Sem precisar de tráfego propriamente dito. Mas depois da pandemia, a chave virou, a concorrência também. Todo mundo entendeu que precisava investir no digital, né? Então, a gente hoje disputa, briga aí com muita gente pela atenção. Então, você tem uma disputa por atenção, tanto de grandes empresas quanto de pequenas empresas, né? E aí você tem que o quê? Se destacar, tem que se diferenciar. Então, a galera começou a entender a importância do marketing ali e, obviamente, o tráfego também aparece com força nesse cenário, né? Investimento em tráfego pago. Que antes, então, entre os meus clientes, eu tinha os clientes maiores que faziam investimento, mas o pequeno empreendedor não investia em tráfego pago. Ele queria resultado no orgânico, né? Aliás, era até engraçado, porque quando a gente conversava com os clientes, eu tenho 10 mil seguidores. Aí um outro cliente comentava, fiz tráfego. Então você só tem 10 mil seguidores porque você fez tráfego. Né? Quer dizer, era uma coisa... A pessoa que ganhava, conquistava os seus 10, 15 mil seguidores de forma orgânica, o cara enchia a boca para falar, né? Era meio pejorativo você investir no tráfego. Na época, tô falando disso antes de pandemia. Para alguns, tá? Obviamente, grandes empresas, empresas maiores não tinham essa mentalidade. Mas as empresas menores, o pequeno empresário... Ele queria ganhar do tráfego, ele queria ganhar da gestão de mídias sociais sem tráfego, no orgânico. Né? E aí a gente entra. Ou comprando seguidores, né? Compra de seguidores. A gente está falando com profissionais de marketing aqui, eu espero que todo mundo saiba que não é legal, né? Comprar seguidor, você está se enganando, está enganando o cliente, está confundindo o algoritmo. E ninguém ganha. Só quem ganha é o cara que te vendeu. Um bendito dos seguidores que provavelmente é bot. Vai tirar uma ondinha com uma galera, né? Mostrando quantos seguidores tem, mas isso aí, de fato, não é nada. Métrica de vaidade. Né? Métrica Se enganar, né? Então, eu comecei a orientar a galera. Vamos fazer. Aí a gente começou a trabalhar em prol, né? Com o objetivo de vender no delivery. E ali eu surfei bem na onda. Acho que foi uma das épocas que eu mais vendi. E tinha que tirar foto de prato, produto. Como é que fazia em quarentena? Era máscara, era touca, era chapéu. E vamos enfrentar esse tal de Covid, porque tem que tirar foto dos produtos. Entende? Sim. Mas era todo um cuidado, assim, né? A galera tava com muito medo na época, né? Então era até engraçado. Tinha um cliente que era assim, entrava o pessoal, montava a mesa, eu ficava do lado de fora. Aí depois que eles saíam, eu entrava para fotografar. Depois que eu terminava de fotografar, eu saía, eles entravam para recolher. Era quase uma área ali de... Igual aqueles filmes que a gente vê, né? Áreas de... Área 51. Não, é área nuclear, né? Ambiente de radiação, né? Era assim era um negócio muito engraçado. Então, gente, quando eu comecei, era tudo grama, né? Era tudo verde, né? Não tinha concorrente, né? Tinha um ou outro, mas era um solo bem mais fértil. Hoje, principalmente por causa da pandemia, hoje é igual boteco, né? Cada esquina a gente tem aí um especialista em marketing. Nada contra, tá, galera? Acho que tem campo para todo mundo. Mas a concorrência aumentou bastante. E a precificação, ela ficou muito doida, né? Lá perto da agência tem um maluco lá que oferece uma penca de serviços em marketing digital e cobra R$2,99. Como é que esse cara vive? E ele coloca no outdoor, né? Ele coloca no outdoor. Eu teria vergonha, porque, enfim, né? Como é que ele faz? Não sei, mas ele vende uma penca de serviço de marketing, gestão de mídias sociais, tráfego pago, branding, uma série de coisas a R$2,99. Não sei como é que ele faz isso. Né? Então, a gente hoje tem um mercado que saturou, né? E com isso também, o cliente ele ficou mais descrente, porque a gente tem muito profissional ruim. Então, o cara contrata, investe uma grana, não vê resultado, e aí ele começa a colocar todo mundo na mesma cesta. Ele começa a achar
Que todo profissional de marketing é a mesma coisa. Ó, eu vou... Ih, cara, isso é besteira. Melhor eu mesmo fazer, porque tu vai gastar uma grana e os caras não vão entregar resultado. Pois é, e a gente está sempre se adaptando. E a gente vê aí, sempre voltando ao passado. A gente pegou o iniciozinho da inteligência artificial, né? E hoje a gente não vive sem inteligência artificial. Antigamente a gente tinha até meio de receio de falar, né? A gente trabalhava com inteligência artificial e a gente falava, não vamos falar isso não, porque parece que a gente está querendo... Tá jogando sujo, né? Alguma coisa assim. Mas... Quando a gente começou a usar, né, Isso. ferramentas de inteligência artificial, ainda Eu não comecei estava... usando inteligência artificial clonando voz. a gente quando começou a fazer, né, não se falava muito ainda, né? Não. Quando a gente começou a usar, não se falava muito, ainda não estava no hype, né, de inteligência... Tava bem no iniciozinho mesmo. Acho que o que tava lá no alto era voz, né? Você podia escrever qualquer coisa e ele fazia só... Tinha o chat GBT também, que não era tão bom quanto tá hoje, né? Evoluiu muito, desenvolveu muito, né? Então, a gente pegou nessa fase inicial e foi, né, aprendendo e se aprimorando também. A gente evoluiu junto com a inteligência artificial. Essa é a evolução agora. Acho que a nova revolução industrial, né? A gente está vivendo, né? Assim como foi, né, a revolução industrial, acho que a gente está vivenciando aí agora a era aí da inteligência artificial, né? Eu acho que todo mundo está trabalhando com inteligência artificial, até quem escreve, quem é jornalista, quem é escritor, copyright, eles vão usar inteligência artificial, não tem jeito. Eu sou designer gráfico. Uso inteligência artificial, me facilita. Ele não fica aquela coisa, o nome está artificial, mas ele não fica artificial. Sabendo usar da melhor forma, fica legal, fica bacana. Eu sou a favor. E isso não tira o crédito do profissional que está por trás, tá? Porque as pessoas tendem, né? É outra também crença do cliente. Tem até um nome, né? Desculpa te interromper, tem até um nome que se dá que não é que é quem está mexendo com inteligência artificial. Uma vez você até falou, o cara que ele é... Cara. Ele o cara que sabe mexer, ser usuário de inteligência artificial, então ele vai se especializar para isso. Não, tem gestor de inteligência artificial, Alguma coisa desse jeito. tem um engenheiro, o Blindex está falando aqui, é engenheiro de prompt, né? Engenheiro de prompt, é isso aí. Isso aí. E eu acho que isso não desvalida o papel do profissional, tá? A outra crença também dos clientes, né? Achar que agora tá fácil, apertou o botão e a inteligência artificial fez tudo. Não é bem assim. Por exemplo, criação de logo, a gente lá, um dos braços fortes da agência é a criação de logo. A gente já fez muita logo. Em 8 anos, eu arrisco dizer aí que a gente já fez mais de 500 logos. É muita coisa de logo que a gente já fez. E hoje, cara, com a inteligência artificial, facilita no processo criativo. Porque logo, né, toda logo você tem que entregar ela em vetor. Né? E a ferramenta ela vai te dar a ideia, mas depois você tem que vetorizar ela também. Entendeu? E nem sempre ela fica exatamente igual do jeito que o cliente quer. Então você tem que... ela vai te gerar aquela ideia, depois você vai ter que vetorizar aquilo e você vai ter que trabalhar, vai ter que modificar, vai ter que alterar. É um processo, facilita no processo criativo. Né? O tempo que você perderia criando, ela te dá uma infinidade ali de possibilidades que aí em cima daquilo você consegue desenvolver e é uma ferramenta que faltava, né, para qualquer um. Inteligência artificial não é só para quem trabalha com marketing, né? São vários setores aí que estão usando inteligência artificial. Não, então, acho que veio para ficar. Né? Quem não se atualizar, se tem ainda alguém que, né, vai ficar para trás, assim como foi com outras tecnologias, né? Lembrando que a TV, quando surgiu, falaram que o rádio ia acabar. O rádio está aí até hoje. O rádio está aí até hoje. Mudou, né? A gente tem os podcasts da vida, tem o rádio também convencional, mas tá aí, entendeu? Eu acho que quem está sendo mais afetado é a indústria musical. Você vê o movimento dos dubladores também, né? Porque rádio é uma coisa, não tem nada a ver com música. Rádio é informação, é música também, mas a indústria musical está sendo afetada em relação à inteligência artificial, os artistas, né? Vamos falar de fato. Os dubladores, né? Fizeram um movimento, porque hoje a inteligência artificial ela consegue
Tu viu? Eu não lembro qual é o banco, né? Mas teve aquela propaganda do Will Smith que botaram ele falando português com a própria voz dele, o tom de voz, pô, muito maneiro. Então, a inteligência artificial não dá pra. Tá todo mundo usando, é isso aí. É isso aí. É isso aí, entendeu? E a pergunta que me fizeram, né, que eu tô trazendo aqui é: vale a pena abrir uma agência hoje? Cara, eu acho que vale. É o meu ganha-pão, nosso ganha-pão, né? A gente, como já falamos várias vezes, há algum tempo no mercado. Só que o negócio ele tá mudando. Como o consumidor também tá mudando, né? O consumidor ele amadurece, ele muda com o tempo, né? E o marketing também ele se adapta. Então acho que as agências hoje elas estão acordando para a necessidade de nichar, né, o seu segmento. Acho que não tem. Se você se posicionar como uma agência generalista, acho que você pode até achar, eu pego tudo, eu não estou deixando passar nada, mas eu acho que você, quando é generalista, quem tudo faz, nada faz. Quando você se posiciona como especialista em um determinado segmento, o cliente já te olha, uma agência de marketing especialista em tal nicho. Então, acho que as agências estão percebendo isso. A configuração também da agência no ambiente físico, ter todo mundo no mesmo espaço, né, trabalhando, embora a gente ainda insista um pouco nisso, né, porque a gente acha que perde no fator criativo, a gente percebe, e eu não acho que tem nada de errado nisso, que a galera tá optando pelo home office. A gente faz as entrevistas de emprego e a gente nota, a gente percebe, a galera chega, mas é home office? Ah, não. A galera vem perguntando se é home office. A galera não quer mais saber de trabalhar presencial. Eu, particularmente, eu não gosto. Eu gosto de estar no ambiente de trabalho, todo mundo trabalhando, eu gosto de sair de casa. Eu acho que casa é para descansar, dormir, ficar com a família, e local de trabalho é local de trabalho. Apesar que a gente trabalha muito em casa também. Sim. Mas assim, o que eu penso é que a gente vive um mundo hoje muito acelerado, muito imediatista, as coisas vêm rápido demais na mão da gente. E a gente, então, né, tá constantemente sendo estimulado, uma ansiedade, uma aceleração para tudo. E se você mistura vida particular com trabalho, você acaba que uma coisa intoxica a outra. Então você não trabalha bem e nem tem um bom relacionamento com os seus em casa. É um ponto de vista, né? Eu já ouvi uma vez um ex-funcionário falar que é uma mania minha de controle ter todo mundo ali. Não é essa a questão, né? Óbvio, né? A gente pensa que ter todo mundo ali flui melhor o processo criativo. Mas, é muito mais barato você deixar o cabo trabalhando de home office. Ninguém tá rasgando dinheiro. O empresário não quer rasgar dinheiro, né? Então é muito mais barato. Fica cada um na tua casa e vamos trabalhar. Você tem que me entregar toda sexta-feira essa demanda e vamos se falando. Então, se a gente insiste no ambiente ali de trabalho, é por duas coisas. Uma, pela qualidade de vida. Porque vai na contramão, né, da que a galera fala, que o home office é qualidade de vida. Eu acho que a qualidade de vida é você separar trabalho de casa, né? Você ter lá um ambiente para você se dedicar para trabalhar, depois saiu dali, fechou a porta, vai para casa, você tá em casa com os seus, vivenciando 100%. É você dedicar 100% aquilo que você faz. Eu acho que hoje, por conta do home office, a gente não entrega 100% em nada que faz. E eu falo isso de experiência. Eu trabalhei de home office, a agência começou num formato de home office. Como eu falei, trabalhava do lado da máquina de lavar. E é ruim, principalmente, você educar a família, né? Porque as pessoas confundem também. Não sabe a diferença de estar acessível e estar disponível. Eu estou em casa, mas eu não estou disponível, estou trabalhando. E quando você tem filhos pequenos, por exemplo, como é o meu caso, é mais difícil. Como é que tu vai explicar para uma criança de 3 anos, papai tá aqui, mas não tá? Entende? Então, eu acho que isso... Como é que tu vai explicar pro teu gato sair em cima do teclado? Né? Não, eu acho que isso com o tempo, acho que a ciência já não tá, né? Não vou falar que tá, mas que a ciência vai comprovar. Acho que essa visão, é qualidade de vida, eu não sei, tá? Eu, sinceramente, eu acho que é muito melhor você separar. Tem uma série muito boa no Apple Plus, que é Ruptura, que é justamente sobre isso, né? O cara implanta o chip, aí quando ele tá no trabalho, ele esquece totalmente da vida particular.
quando ele tá em casa, ele esquece totalmente do trabalho. Aí acaba criando duas personas, sabe? Aham. É muito, Maneiro. muito bom Qual o o nome? filme. É Ruptura. Ruptura. Uma série muito boa, uma série muito boa. E eu acho que, assim, é um pouco disso. Você, né, o home office, apesar de ter o conforto de estar em casa, você tem também os malefícios de, né, não estar 100% no que você está fazendo. Porque o cara me dizer que se tranca, ignora o mundo lá fora e fica só focado no trabalho, ele tá mentindo. Entendeu? E a galera gosta de trabalhar em casa por isso, justamente por isso, porque ali eles podem fazer outras coisas sem estar ali com o olhar do patrão, do chefe, né? E tem excelentes profissionais que produzem muito bem de home office, tá? Também não tô falando aqui que eu sou contra o home office, não. Mas eu acho que você tem que botar na balança essa discussão. Casa é um ambiente de descanso, um ambiente de lazer para você viver com os seus. E o trabalho é um ambiente de trabalho, um ambiente profissional que você tem que focar em dar o seu melhor ali para que as coisas evoluam. Entendeu? Já que você falou do Ruptura, Ruptura. eu queria que você me falasse um personagem, ou uma figura pública, ou qualquer outra coisa, um livro e um filme que mudou sua visão no marketing. Pô, agora tu pegou pesado, essas coisas tem que combinar. Não, um filme recente que eu vi que é muito legal, que fala de marketing, que não é tão recente, que conta, eu não vou lembrar agora o nome, rapaz, mas conta a história do tênis da Nike, né? Que é muito maneiro. Também tem um outro que Sabe, o Blindex sabe o nome do filme? Produção, sabe o nome? Produção. Pra gente botar no corte. Do Hal Jordan, no tênis, né, da Nike. The Founder, né? The Founder. Não, mas um filme muito bom, que tá no Apple Plus também, né? Que é bem legal, é o Vendendo a Lua. Maneiro. Muito bom. Pra quem estuda, gosta de marketing, tá uma indicação de filme legal. Vendendo a Lua é um filme bacana. Livro, cara. Tem um livro muito legal, que eu acho que todo profissional de marketing ele precisa ler, né? Por quê? Porque acho que o profissional ele tem que saber argumentar. A argumentação, você desenvolver a argumentação é muito legal. Um livro muito bom para marketing, para todo, acho que eu aconselho todo estudante de marketing, todo profissional de marketing deveria ler, porque desenvolve a argumentação, principalmente, né, o profissional de copywriter, é o livro Pré-Suasão, de Robert Cialdini. Agora o nome eu não sei, mas... É alemão ele? Não, é americano, mas Americano. é Pré-Suasão, a influência da palavra. Muito bom. Entendeu? Show. Agora fala aí qual é o teu livro. Pô. Cara, não é bem específico no marketing, mas sobre estratégia. Não, primeiro, o personagem que eu acho que tem tudo a ver com marketing é o Gene Simmons do Kiss. Eu ia falar de Silvio Santos, mas eu acho que o cara, ele é marqueteiro nato, entendeu? Teve uma vez que ele estava lá no evento e que ele estava com uma nota de $1 e ele falou assim, você quer ver essa nota de $1 valer 100? Aí o pessoal, como? E ele estava do lado do Chris Angel, acho que é um mágico, né? Aí ele foi, desenhou a maquiagem dele na nota e assinou. E vendeu a nota por $100. Aí o cara foi, todo mundo ficou louco para comprar, né? Porque, quem ensinou foi Gene Simmons. E um livro dele, que é o Eu S.A., que ele conta a história de vida dele relacionada à estratégia, né? De como ele conseguiu levar a banda nas costas por décadas. Eles estão velhos, mas nem tanto. A banda já acabou, né? Mas aí tá aí, eles estão pensando em novos negócios. Então o livro, ele conta que você precisa ser um negócio, você precisa ter uma contabilidade, você precisa ter um objetivo de lucro e o livro não tem nenhuma fórmula mágica, ele só conta a vida dele, que eu acho que já até é válido sobre isso. É válido, né? Você saber a experiência de vida de alguém para você se inspirar. Então, muita coisa que ele fala, eu até já levei para a vida também. Até questão de relacionamento. Porque ele fala, cara, se uma mulher tá enchendo teu saco e querendo te regular o que você faz, questão de trabalho, ela não é a mulher para ficar do teu lado. Entendeu?
E um filme é o Fome de Poder, que o ator é o Michael Keaton, né? Uhum. É um filme muito legal também, sobre o McDonald's. Ah, E tá dando fome. tu falou também de ator, não foi? Não, tu perguntou Foi um livro, personagem né, um personagem, um livro e um filme. Cara, filme é esse daí, o livro já coincidiu do seu Gene Simmons com o próprio livro dele, né? filme. Aham. E é isso. Personagem, gente, personagem que né, não deixa de ser, né? Porque a gente tem o artista e a pessoa física, né? Sim. O Silvio Santos, eu acho que o cara trabalhou até os seus 80 e blau anos, entendeu? 93 anos, eu ia fazer 93 anos. Então, o cara, né, ele revolucionou a forma de... Eu diria que ele não revolucionou, eu acho que ele criou todo o esquema, do que é a televisão brasileira, né? com certeza. Porque o cara começou do zero praticamente ali na televisão brasileira. Ele se inspirou, óbvio, em pessoas. Olha eu querendo me meter do teu personagem aí. Não, mas eu acho Mas que é isso. quando a gente fala de marketing, assim, o Silvio Santos acho que é uma Sim. boa referência. Né? Então, Betão, a gente queria ter essa troca com o público. Então, eu queria ouvir aí da galera aí, donos de agência, profissionais de marketing, né? Como é que é a experiência deles com marketing, como é que tá sendo essa vivência aí, como é que é a vida deles. Manda pra gente aí histórias de derrota, né? Que a gente aprende também com os erros. Né? Vamos desmistificar essa imagem do guru que tudo sabe e que nada erra. E vamos trocar né, experiência, vamos trocar esse conhecimento que ele também é válido, o conhecimento que nasce do erro, né? Sim. A gente aprende errando também, a gente aprende acertando, a gente aprende errando também. Não existe fórmula mágica, é persistência e estratégia. É isso aí. E aí, se você tá gostando, se você curtiu aí o nosso primeiro podcast, aí tá uma coisa interessante, né? A gente, dentre os trabalhos que a gente faz faz também edição de vídeo de canal, né? De canal infantil, né? Então, as meninas nesse ponto, acho que vão tirar a gente de letra, né? Elas já têm o jargão, assim. Mas então, galera, se você gostou desse podcast, desse primeiro podcast, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e bora lá! Vamos lá, galera. Muito obrigado aí por estar seguindo a gente aqui, ouvindo a gente falar. Se você tem alguma história para contar, alguma sugestão para melhorar, esse é o primeiro. Nos próximos vamos trazer, né, convidados aqui, pessoas. Já tem alguém já para trazer? Cara, tô fechando com o Luiz Med, né? Quem não conhece, né, o Luiz Med é um dos nomes aí que tá por trás do Lucas Neto, né? O novo Didi. A gente tem também a professora Gisele, do Mais Aprovação, que é um fenômeno em marketing digital, né? Com os cursos voltados para professores. Tem uma galera que tá vindo aí. Tem uma galera muito boa, Tem o Alexandre Rebelo, especialistas em retratos. Aí... Alexandre Perligeiro. Perligeiro, especialista em alta performance. Com tem uma certeza. galera muito boa que a gente vai estar trazendo para estar conversando, para estar trocando conhecimento e que eu tenho certeza que vai agregar valor para o dia a dia de vocês. Como eu falei, né? O mercado de marketing está crescendo, em alguns pontos está saturado, né? Mas também tem muita coisa aí, tem cliente para todo mundo. Mas nunca vai morrer. Tem cliente para todo mundo, dá para todo mundo viver do marketing, conseguir o teu sem precisar, né? De concorrência desleal, sem tentar passar a perna um no outro. E aqui é um ambiente aí, é esse o ambiente. Aqui é pra gente conversar, trocar ideia, trocar aprendizado. Valeu? Então, mais uma vez, galera, curtiu o vídeo? Então, deixe seu like, assine o canal e vem com a gente.